Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, dia 11 de agosto, a Igreja celebra a memória de Santa Clara de Assis. Clara era contemporânea de Francisco, São Francisco de Assis. Era uma rapariga de uma extrema beleza, de uma família nobre da cidade de Assis, para quem os pais já tinham pensado um vantajoso casamento. Não foi o que aconteceu. Clara sentiu-se interpelada pelo exemplo de Francisco, tinha deixado todas as coisas para seguir Cristo de perto, numa radicalidade do Evangelho, e percebeu que Deus também a chamava a uma vida semelhante. E deste modo abraçou esta vocação e tornou-se, juntamente com São Francisco, fundadora do ramo feminino da Ordem Franciscana, que são as Clarissas. Tendo acabado há poucos dias a Jornada Mundial da Juventude, pedimos, por intercessão de Santa Clara, por todos os jovens, rapazes e raparigas, e também por tantos, alguns que possam estar a ouvir esta meditação, que tenham a audácia de procurar aquilo que Deus tem pensado para eles, a sua vocação, que está pensada desde a eternidade, que tenham a coragem de a seguir e a generosidade e a confiança de se entregarem completamente a Deus. Na primeira leitura da missa de hoje, temos um excerto do livro do Deuteronômio. Moisés faz um discurso ao povo, avivando a memória das maravilhas que Deus tinha feito. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De um extremo ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventura palavra semelhante? Que povo escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o Deus que formou para si uma nação no meio de outra nação, por meio de provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito, diante dos vossos olhos? O povo de Israel sofria de um mal que nós também sofremos, que nos esquecemos com facilidade. Não digo que nos esquecemos dos nomes ou de alguma coisa que tínhamos planeado fazer, mas esquecemos das imensas graças e benefícios que Deus nos concedeu. E por isso é bom fazermos aquilo que Moisés está a sugerir ao povo, pararmos e olharmos para a nossa vida, para trás, e reconhecer tanto bem que Deus nos tem feito. Podemos fazer, se quiseres, neste momento, uma breve oração. Senhor, eu agradeço-te porque me fizeste, porque me criaste, porque me fizeste ser do modo que eu sou, porque me deste uma família. Agradeço também por todo aquele bem que fizeste no meu corpo e na minha alma. Agradeço-te pelas amizades tão boas que tenho tido ao longo da vida. Agradeço-te por todos os bens que me ofereceste, os bens materiais, pela comida, pela fruta tão variada, tão saborosa, pelo sol, pelo céu. Agradeço-te, Senhor, pelas oportunidades que tive para estudar, para trabalhar. Agradeço-te, Senhor, pela saúde. Obrigado também, Senhor, pela fé, por conhecer-te. Obrigado por pertenceres à tua igreja. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo dom magnífico da Eucaristia. Obrigado, Senhor, por tantas e tantas coisas que tens feito ao longo de toda a minha vida, mas sobretudo obrigado, Senhor, por me amares, por te entregares a mim. Fazer memória das coisas boas que Deus nos concedeu, e era bom que o fizéssemos todos os dias, durante o exame de consciência, para agradecermos o bem que Ele nos fez e também o bem que através de nós Ele fez aos outros. Faz-nos muito bem esta memória, ajuda-nos a ter mais consciência da presença de Deus e a enfrentar a vida com o otimismo cristão. E também serve para atiçar um pouco a nossa fé. Foi a ti, diz Moisés, que ele mostrou estes factos. Moisés está-se a referir a todos os milagres que Deus realizou, desde a libertação do povo do Egito até o dia em que ele está a falar, para reconheceres que o Senhor é Deus e não há outro fora dele. Bom, aqui chegamos a um dado central da fé de Israel e também da nossa.
existe Deus, portanto, há Deus, mais, Deus é, Deus não existe, diz das coisas que podem não existir. Deus é o ser que é necessariamente e, portanto, não existe, é. Mas faz toda a diferença, não é apenas um facto. Hoje, cá num mundo um bocadinho confuso, um certo relativismo em relação às religiões, diz, não tem muita importância se acreditas em Deus ou não acreditas, e não tem muita importância se existe um Deus ou se existem mais, como se fossem factos praticamente teóricos, mas não tem nada a ver, não é nada teórico, é altamente prático. Aliás, a fé deve tornar-se um modo de viver, um modo de olhar a vida, uma atitude perante os acontecimentos e não apenas qualquer tipo de convicção teórica. Bom, faz toda a diferença se eu vivo num mundo desconhecido, ameaçador, perigoso, em que nós estamos de alguma maneira sob um destino cego e cruel, ou se existe o universo inteiro, o mundo que pertence a Deus, que é reflexo da beleza e da santidade, da bondade de Deus, em que todas as coisas, apesar do mal que existe no mundo, que existe feito por nós, não é? Deus faz convergir todas as coisas para o bem, faz toda a diferença. Eu vivo com uma atitude completamente diferente. Uma criança que está com medo, que está insegura, para uma criança que sente o conforto e a segurança de uns pais que a amam. Faz toda a diferença se haverá um juízo de Deus. Nós olhamos para toda a injustiça, as guerras, todos os oprimidos, as pessoas que são violentadas e são mortas, pelas crianças que são assassinadas no ventre materno, todas as injustiças são cometidas desde o princípio do mundo até hoje. Faz diferença que haja um juízo final ou não haja. O facto de haver Deus e de Deus julgar tudo e todos e cada um ter de responder pelas suas obras, não é que nos vá fazer ficar de braços cruzados, mas dá-nos uma confiança de que o mal não tem a última palavra. Também faz muita diferença se soubermos que Deus venceu o mal pela cruz do seu Filho, que a resposta definitiva de Deus é o amor, é a misericórdia, e que todas as pessoas, se o quiserem, porque são livres, podem aderir a este Deus que perdoa, que salva, que purifica e que transforma. Ao passo que se não existisse Deus, pois estaríamos escravos do mal, nunca nos conseguiríamos livrar das nossas culpas, de tantos problemas que nos atormentam. E por aí fora, podíamos dizer muito mais coisas, mas a fé num único Deus, que é Pai, que é providente, que nos ama, dá-nos uma atitude perante a vida, a possibilidade de a termos, que é muito diferente. Podemos viver confiadamente, completamente seguros, descansados neste Deus que é poderoso e é Pai. Também, no enfrentar o futuro, nós gastamos tanto tempo, não é, com preocupações, com ansiedade, com medo. Será que eu vou ter algum problema de saúde? Será que vou ficar sozinho? Será que vou ter sucesso ou vou fracassar? Será que vou conseguir arranjar um emprego? Será que... E temos toda esta preocupação pelo futuro. Pois, se tu e eu nos lembrarmos que o futuro pertence a Deus, que embora para nós seja desconhecido, para Deus não é, e que Deus reserva coisas maravilhosas para nós no presente e no futuro, e que a única coisa que nos pede é que nos esforcemos para cumprir a sua vontade, que façamos a nossa parte, de viver da melhor forma possível e ao mesmo tempo possamos descansar na sua providência, que Ele vai governando todas as coisas, e que até aquilo que nos parece um mal, como uma doença grave, um drama familiar, até essas coisas, Deus serve-se delas para o nosso bem, pois enfrentamos tudo isto com uma grande confiança, com uma grande serenidade. Ao mesmo tempo, e para chegar já ao fim desta meditação, podemos pensar que, de facto, eu acredito em tudo isto que a Igreja me ensina, mas parece-me que não tem tanto impacto na minha vida como eu gostaria que tivesse. E às vezes a vida parece-me difícil e Deus parece-me longínquo, distante, e às vezes tenho as minhas dúvidas e hesito e fico preocupado. Dizer que isto é normal faz parte da nossa condição humana, que tem uma grande fragilidade, mas ao mesmo tempo é, sem dúvida nenhuma, no meu caso e tantos daqueles que estão a ouvir, é um problema de falta de fé. O problema não é que a vida seja difícil, é que a nossa fé é pequena. Com uma fé grande, Jesus diz, movemos montanhas. Uma fé grande, podemos confiar plenamente em Deus e viver verdadeiramente abandonados à sua providência, ao seu amor. Daquilo que tu e eu devemos fazer, para começar,
pedir a Deus que aumente a nossa fé. Senhor, ao concluir este tempo de oração, esta pequena conversa contigo, quero pedir-te, Senhor, que aumentes a mim a fé, que me ajudes a acreditar mais, com maior profundidade, que me ajudes, Senhor, a recorrer com mais frequência, com mais regularidade aos meios de salvação e de santificação que deste à tua Igreja, a oração, os sacramentos. Faz crescer a minha fé, Senhor, para que eu possa reconhecer a tua presença e a tua ação em todo o lugar e em todo o momento. Dou-te graças, meu Senhor, e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, Santa Clara, intercedei por mim.